Rússia avança com ataques na Ucrânia e líderes mundiais prometem reação. E você vai ver também. Militares da Ucrânia respondem aos ataques e já há perdas entre os russos. O Brasil se manifesta sobre a invasão e pede por suspensão imediata das hostilidades. E ainda, desemprego recua para 11,1%, mas a renda média do trabalhador chega ao menor rendimento em 10 anos. Passa de 200 o número de vítimas da tragédia em Petrópolis e as buscas por desaparecidos continuam. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Seja muito bem-vindo, agora são 1h02 no horário de Brasília. A Ucrânia foi atacada pela Rússia 2 vezes desde o início da madrugada desta quinta-feira. Um dirigente do Ministério do Interior da Ucrânia disse que centros de comando em diversas cidades, inclusive Kiev, foram alvos de ataques por mísseis. O exército ucraniano informou que perdeu militares, mas conseguiram se defender atacando os militares russos. Durante a madrugada, o barulho temido há vários dias acordou a capital ucraniana, em pânico. Às 4h30, explosões rasgaram o céu de Kiev pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. O Ministério das Relações Exteriores ucraniano informou que as tropas russas estão atacando inclusive cidades pacíficas do país e não apenas as regiões separatistas. Ao amanhecer, as primeiras sirenes de alerta tocaram por vários minutos nos alto-falantes da capital. O pastor Costel Kusorian está na Romênia, que faz divisa com a Ucrânia, e informou que as igrejas da região pegaram suas reservas e ajudaram na compra de alimentos, além de fornecer ajuda para que as necessidades básicas sejam sempre atendidas. Diversas pessoas esvaziaram mercados em busca de água e alimentos para uma reserva de emergência. Em Bucareste, soldados americanos chegaram para ajudar o país. Muitas pessoas estão saindo de suas cidades e fazendo a travessia a pé ou de carro até a Romênia para conseguir ficar em segurança. Recentemente, o pastor Jaime, da Igreja Internacional da Graça de Deus, pediu orações para os ucranianos. Durante a segunda reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, membros pediram que a Rússia recue nas intenções de guerra com a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que o mundo vai fazer com que a Rússia preste contas pelo ataque militar. A China evitou uma condenação veemente da invasão e afirmou que observa de perto o desenrolar dos acontecimentos no leste europeu. As bolsas de valores da Ásia e da Europa operaram em forte queda nesta quinta-feira e o preço do petróleo passou dos $100 pela primeira vez desde 2014. Por volta das 6h30, o preço do barril de Brent subia 6,48%, chegando a pouco mais de $103. No Brasil, o aumento de petróleo pode refletir na inflação e no valor da gasolina. Neste momento de tensão elevada, outros ativos considerados refúgios seguros, como o ouro, o dólar e o iene japonês, se valorizaram. A Bolsa de Valores de Moscou chegou a suspender as operações após abrir com queda de mais de 10% e o rublo caiu 7% em relação ao dólar e atingiu seu mínimo histórico antes da intervenção do Banco Central russo. Além do petróleo, que já subiu aproximadamente 5% com a invasão da Ucrânia pela Rússia, as cotações do trigo também já sofreram reajuste. O Brasil importa de 6 a 7 milhões de toneladas de trigo por ano, o que corresponde a 50% do consumo. Rússia e Ucrânia são responsáveis por 28% do comércio global de trigo, o que significa que pode haver diminuição global da oferta desse grão, ou seja, o preço do pãozinho, das massas e biscoitos que chegam à mesa dos brasileiros devem ficar mais caros. E o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o Brasil não concorda com a invasão do território ucraniano. Ele disse que o país respeita a soberania da Ucrânia.
Ao chegar ao Palácio do Planalto, Mourão falou que o Brasil não está neutro e não concorda com os ataques da Rússia. Segundo ele, o país deixou muito claro que respeita a soberania da Ucrânia. O vice-presidente disse ainda que a Rússia tem uma tradição de expansão desde o Império, que passou para o período da União Soviética. Segundo ele, Vladimir Putin volta a buscar esses interesses. Para Mourão, Putin não respeita o apaziguamento e as sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção. Mourão afirmou que o sistema internacional pode ser rachado e ele acredita que outros países também podem ser invadidos, a exemplo do que houve na Segunda Guerra. Ele também lembrou que pode haver uma fuga em massa dos ucranianos e gerar uma crise em vários países. O Brasil não está neutro, o Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano, isso é uma realidade. E isso vai ser uma confusão se realmente essa invasão ela prosseguir da forma como está ocorrendo. Vai haver um êxodo em massa dos ucranianos, é um povo, uma nação de 40 milhões de habitantes, na direção da Europa Ocidental, vai ser um problemão aí. Pois é, autoridades de países da União Europeia que fazem fronteira com a Ucrânia, incluindo Romênia e Eslováquia, disseram que está aumentando o fluxo de refugiados que fogem dos ataques. Grupos de ucranianos já começaram a chegar na Polônia, fugindo dos conflitos, deixando para trás seus pertences e até seus animais de estimação. E agora, com relação ao Brasil, a estimativa é que cerca de 500 brasileiros vivam na região do conflito. O repórter Kleber Werneck, que está conosco hoje aqui no estúdio, vai falar para a gente sobre a situação dessas pessoas e quais os reflexos que a guerra da Ucrânia pode ter aqui para o país. Boa tarde, Kleber. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dani. E agora pela manhã o governo brasileiro, mais especificamente o Ministério de Relações Exteriores, emitiu esse comunicado que eu vou mostrar agora, essa nota aqui. E nessa nota o governo afirma que a embaixada brasileira localizada em Kiev, a capital da Ucrânia, vai continuar aberta mesmo durante esse conflito. E prometeu ainda, se comprometeu a ajudar todos os brasileiros que porventura quiserem voltar da Ucrânia, voltarem para o Brasil. Mas e para o país como um todo? Qual que é a situação? O que um conflito lá no leste europeu pode causar de influência na vida econômica, financeira e também social do Brasil? Para falar sobre esse assunto, nós contamos hoje com a participação de um especialista, o professor Ricardo Macau, que é especialista em Direito e também Política e Relações Internacionais. Ricardo, mais uma vez, prazer em contar com a sua participação aqui e eu começo perguntando sobre a posição diplomática do Brasil. O Brasil, historicamente, adota posições mais pacíficas nesse tipo de conflito. Mas agora há pouco, a gente também ouviu o vice-presidente Hamilton Mourão dando declarações mais duras. Há possibilidade do Brasil mudar essa posição histórica? Boa tarde, Kleber. Eu agradeço o convite para poder falar de um tema tão sensível, importante e delicado como o tema da invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa. Olha, no mundo globalizado, o problema do vizinho é o problema nosso e vice-versa. O Brasil tem uma tradição diplomática, sim, de ser um país que defende os valores do pacifismo, soluções pacíficas diplomáticas, mas ao mesmo tempo o Brasil é um país extremamente pragmático na sua diplomacia. Isso significa que se o Brasil perceber que os principais atores internacionais envolvidos direta e indiretamente nesse conflito passar a adotar sanções econômicas e políticas, o Brasil possivelmente também deverá, sim, partir para a adoção dessas medidas, em especial no momento atual, em que o Brasil tem um assento no Conselho de Segurança da ONU e numa eventual reforma dessa organização internacional, especialmente do Conselho de Segurança, o Brasil pleiteia se tornar um dos membros permanentes. Portanto, ele vai ter que adotar uma posição de protagonista para, de uma forma ou de outra, ou por meio de diálogos pacíficos, ou até por meio de retaliações e sanções econômicas e políticas, contribuir decisivamente para a solução desse impasse internacional que agora se tornou uma guerra declarada. Senhor Ricardo, aqui é a Daniela Parisi quem fala. Muito obrigada por ter essa disponibilidade de participar aqui do nosso programa. E eu queria fazer uma pergunta com relação à economia. Quais são os possíveis desdobramentos aqui para o Brasil de toda essa crise que acontece entre a Ucrânia e a Rússia? Oi, Daniela, boa tarde, obrigado pelo convite também. Olha, diferentemente do que eu vi há pouco aqui na matéria, do que vai acontecer na Ucrânia, que nós temos apenas 500 brasileiros aproximadamente lá, esse conflito, se ele perdurar durante um tempo significativo,
vai alcançar e vai atingir a vida dos 220 milhões de brasileiros. Porque a Rússia, em especial, é um grande produtor de petróleo, de gás natural. Hoje o petróleo é, de fato, o combustível de todas as relações e interações econômicas no mundo. E os países que possam ter um receio desse conflito perdurar durante muito tempo, possivelmente vão aumentar seus estoques de petróleo, vão comprar mais petróleo e aumentando a demanda por esse produto, ainda com possíveis interrupções no fornecimento por parte da Rússia, o preço vai subir. E o mercado brasileiro depende, de fato, da cotação do petróleo no mercado internacional para não só determinar o preço da gasolina no Brasil, mas também para poder ter uma segurança na composição do preço de todos os produtos produzidos, já que esses produtos precisam ser distribuídos e a nossa economia tem uma matriz intermodal baseada exclusivamente no transporte rodoviário. Então, o preço de tudo deve subir, não só o preço da gasolina, a não ser que nós tenhamos uma solução rápida e uma normalidade restaurada num curto espaço de tempo. Ricardo, você falou em solução rápida. Então, para finalizar, eu queria que você fizesse uma previsão para os próximos dias e os próximos passos desse conflito. Há algum ator nesse cenário político internacional que pode fazer diferença? Nós falamos muito do papel da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, criada em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o propósito de evitar conflitos. Só que a ONU ela tem uma margem de atuação muito limitada em situações como essa, em especial quando envolve a Rússia, que é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Ela tem poder de veto, ela pode barrar que qualquer tema seja discutido no âmbito do Conselho de Segurança. Então, a ONU deve continuar a emitir recomendações não vinculantes, estimular, orientar que sejam adotadas soluções pacíficas, por meio de diálogo, de acordos, mas eu acredito mesmo que nessa atual configuração do cenário internacional, em especial voltando a atenção para a Rússia, que é o país que iniciou o conflito e que depende nesse momento de uma decisão política russa para encerrar esse conflito, que a China terá um papel decisivo. Não apenas porque a China também é membro do Conselho de Segurança, mas porque é o principal parceiro comercial, militar, político da Rússia. E também tem uma diplomacia extremamente pragmática. Se houver um comprometimento do comércio internacional, a China será o país que vai sofrer as maiores perdas, já que é o grande ator do comércio internacional. E possivelmente a China deixará de conferir um silêncio que apoia no momento a Rússia, já que ela não condenou o ataque, ela não mencionou adotar nenhum tipo de sanção política e econômica e poderá passar a punir, por meio de retaliações e atos laterais, a Rússia, retirando o apoio a essa incursão russa no território ucraniano e enfraquecendo de modo muito significativo o papel da Rússia e até as pretensões russas de obter legitimidade internacional para poder depois atuar em outros temas que não apenas segurança, mas economia, temas relacionados ao comércio internacional no cenário internacional. Eu acredito mesmo que a China será determinante, será o grande ator que vai ou acirrar ainda mais a situação ou permitir uma solução rápida de acordo com a posição que a China adotar em relação à Rússia. E a gente torce aí para o melhor, não é? Gostaria de agradecer a sua participação, Ricardo Macau, a você também, Kleber Werneck, e uma boa tarde para vocês. Boa tarde. E eu sigo daqui. Vamos ver a seguir, a gente vai para um rápido intervalo. Desemprego recua para 11,1%, mas a renda média do trabalhador chega ao menor rendimento em 10 anos. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 18 minutos no horário de Brasília. O desemprego caiu mais em dezembro, mas ainda atinge mais de 12 milhões de brasileiros. A renda média do trabalhador já é o menor rendimento em 10 anos.
A taxa de desemprego no Brasil recuou para 11,1% no trimestre encerrado em dezembro. Segundo o IBGE, a falta de trabalho ainda atinge 12 milhões de profissionais. Já a taxa média anual foi de 13,2%, que indica uma tendência de recuperação frente à de 2020. O cenário mostrou melhor em 2021, mas ainda não foi recuperado o patamar pré-Covid. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em setembro, a taxa de desemprego estava em 11,6%, atingindo 12 milhões e 400 mil pessoas. De acordo com o levantamento do IBGE, a população ocupada cresceu 3% frente aos 3 meses anteriores, para 95,7 milhões de pessoas. Na comparação com o mesmo trimestre de 2021, a alta foi de 9,8%. Com o crescimento, o nível de ocupação chegou a 55,6%. Apesar da queda do desemprego, o rendimento real habitual caiu 3,6% frente ao trimestre anterior e 10,7% em relação ao igual trimestre de 2020, para R$ 2.447, o menor rendimento da série histórica iniciada em 2012. E subiu para 208 o número de mortos na tragédia em Petrópolis. As buscas por desaparecidos continuam. As buscas continuam nas áreas onde há suspeita de desaparecidos, como Morro da Oficina, Vila Felipe, Sargento Boening e Vila Itália. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, 905 pessoas continuam acolhidas em 14 pontos de apoio organizados pela Prefeitura, além de abrigos alternativos estabelecidos pelas próprias comunidades. E entre as vítimas, mais de 120 são mulheres e 40 são menores de idade. Por outro lado, 180 já foram liberadas para os procedimentos funerários. A Defesa Civil registrou cerca de 2.200 ocorrências na cidade, que fica na região serrana do Rio de Janeiro, desde o dia 15, sendo mais de 1.700 por deslizamentos. Os demais atendimentos são para questões como avaliações estruturais e geológicas de residências e regiões de infiltração, quedas de árvores e postes, vistorias preventivas, alagamentos e inundações, entre outros casos. Os trabalhos da Prefeitura contam com o apoio da Defesa Civil do Estado, do Exército e da Marinha nas ações de resgate, controle de trânsito, reforço na segurança e logística de donativos. O governo federal lançou a Carteira Nacional de Identificação, que vai ser um documento único do cidadão brasileiro. O novo documento deve desburocratizar e modernizar a vida do cidadão brasileiro. Não será mais necessário decorar o número do CPF e do RG. A nova carteira terá o mesmo número do CPF e será única no país. Atualmente, a pessoa pode ter até 27 números de RG, um para cada unidade da federação. O novo modelo também poderá ser utilizado como documento para viagem, pois vai incluir o mesmo código de padrão internacional utilizado no passaporte. A emissão do documento segue sob a responsabilidade das Secretarias de Segurança Pública de cada estado, mas o modelo será único em todo o país. A carteira de identidade será validada digitalmente e o cidadão vai poder acessar o documento através do aplicativo gov.br. Além disso, o documento deve gerar mais segurança, pois contará com um QR Code acessado inclusive offline. O decreto presidencial que cria a Carteira Nacional de Identificação foi assinado nesta quarta-feira em cerimônia no Palácio do Planalto e revoga outros textos, além de regulamentar 2 leis. O texto entra em vigor a partir do dia 1º de março. Os RGs atualmente registrados terão validade por mais 10 anos para as pessoas de até 60 anos e por tempo indeterminado para os idosos. E agora a gente volta a falar sobre a crise no leste europeu. O pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, Hilton Santos, que está na Romênia, conta um pouco sobre como está a situação na região neste momento. Como igreja, aqui na Romênia, nós estamos vendo que as pessoas estão preocupadas. Inclusive, há muita gente indo aos supermercados, porque até uma recomendação do presidente do governo romeno que façamos em casa um estoque de água e alimentos não perecíveis. Houve muita correria nos supermercados, pessoas comprando. Eu, por exemplo, já comprei um estoque de água e comidas não perecíveis. E o que nós estamos vendo é que, nesse momento, a Romênia tem recebido muita gente
vinda da Ucrânia. Temos visto aí as fronteiras sendo cruzadas de carros, inclusive pessoas a pé. Hoje mesmo recebemos pedidos de ajuda de irmãos na Ucrânia nesse momento difícil. E é um momento assim bastante complicado porque a gente não sabe qual vai ser o desenrolar dessa história. Mas a verdade é que, como igreja, estamos em oração, porque num momento como esse, em um mundo cada vez mais caótico, em pânico, é necessário uma igreja corajosa. Estamos nos levantando em oração, a Igreja Internacional da Graça de Deus na Romênia, em oração pela Ucrânia, pelos irmãos ucranianos, e estamos atentos a toda e qualquer situação que aconteça aqui para mantê-los informados. A invasão da Rússia à Ucrânia causou apreensão entre os moradores de Moscou, que reagiram com apelos de paz e temores sobre a economia. A preocupação para muitos não ficou restrita à violência, mas que leva em consideração também o bolso. Ninguém sabe o que vai acontecer com a moeda, com a nossa economia, e não está claro se conseguiremos sobreviver à crise como em 2014 ou se nossa situação só vai piorar. Não gostaria de uma guerra em grande escala na Europa, no mundo. Espero que o problema seja resolvido em breve e que haja paz novamente. Apesar das críticas internacionais e do desrespeito à soberania ucraniana, alguns russos apoiaram a decisão do presidente Vladimir Putin, que usou um suposto genocídio realizado por Kiev, no leste do país, para justificar a ação. É na região onde ficam as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, ambas pró-Moscou. Não vou discutir a ordem do comandante supremo Vladimir Putin. Se acha necessário, então deve ser feito dessa maneira para a proteção de civis. Conheço algumas pessoas em Donetsk e Lugansk e sei como elas viviam. O exército russo quer ajudar essa gente, eu apoio essa decisão. Não posso dizer que esta situação me deixa feliz, mas sim muito preocupado. As ações ucranianas e russas parecem lógicas de ambas as perspectivas, então não permitem que você escolha quem está certo ou errado. Para mim, é um país irmão e um povo fraterno. Enquanto, infelizmente, notícias de mortes e guerras não param de existir, é preciso se permitir ouvir mensagens de esperança. Encerro essa edição com a palavra do pastor Jaime de Amorim, para que a gente lembre de viver com coragem e não deixar que o medo perturbe o nosso coração. Uma boa tarde para você. As pessoas estão entrando na Romênia, da Ucrânia, passando a fronteira em bandos, em números enormes. Por quê? Porque estão precisando. Estão fugindo da guerra. A igreja tem que orar, a igreja tem que clamar, mas a igreja tem que evangelizar. E nós estamos alcançando muitas pessoas na Ucrânia. Estamos alcançando muitas pessoas na Rússia. Então, mais do que nunca, Igreja de Cristo. Eu lembro da oração do missionário. No domingo passado, ele fez uma oração, amarrando aquela potestade, aquele principado que quer causar mortes, causar destruições. A igreja tem que orar. Mais do que orar, a igreja tem que estar presente. A igreja tem que evangelizar. Esse é o papel da igreja. O pessoal da RIT, do Jornal da RIT, esse é o papel da Igreja de Cristo. Evangelizar a todas as nações. Essa é a ordem maior do Mestre. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Estamos aí na Romênia, na fronteira com a Ucrânia. Estamos evangelizando vidas e estamos alcançando diariamente, porque temos pessoas no idioma russo traduzindo, trabalhando efetivamente na evangelização. Tenho certeza que eu vou contar também com a oração de todos.